Ao redor do globo, desde as areias escaldantes do Egito até as planícies verdejantes da Mesoamérica, estruturas colossais perfuram o céu. São as pirâmides, sentinelas enigmáticas de um passado esquecido. Sua presença abrange continentes e culturas, desafiando qualquer explicação fácil. Como estruturas tão semelhantes poderiam surgir em cantos díspares do mundo, separados por vastos oceanos e milênios? A magnitude e a grandeza desses monumentos são inspiradoras. Elas se erguem como testemunho da engenhosidade e ambição de nossos ancestrais. Mas também levantam questões profundas sobre o nosso lugar no cosmos. Essas estruturas seriam simplesmente o produto da engenhosidade humana, ou algo mais extraordinário contribuiu para sua criação? As pirâmides cativam a imaginação humana há séculos. Sua presença duradoura inspirou inúmeros mitos, lendas e debates acadêmicos. Que segredos esses gigantes silenciosos guardam? Que histórias suas pedras desgastadas sussurram ao vento? Alguns acreditam que as pirâmides eram tumbas elaboradas para governantes poderosos, projetadas para garantir sua passagem para a vida após a morte. Outros as veem como observatórios astronômicos, meticulosamente alinhados com as estrelas. Ainda há outros que especulam que elas serviam como templos sagrados, locais de culto ou até mesmo fontes de energia mística. A verdade, no entanto, pode ser muito mais profunda do que podemos imaginar. Pense na Grande Pirâmide de Gizé. Composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, sua construção é inacreditável. Como nossos ancestrais, sem o benefício da tecnologia moderna, extraíram, transportaram e levantaram essas pedras maciças com tanta precisão, o conhecimento matemático e astronômico embutido nas pirâmides é igualmente impressionante. A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada quase perfeitamente com o norte verdadeiro, e suas dimensões refletem princípios geométricos avançados. Esses feitos de engenharia e design parecem desafiar as capacidades tecnológicas de seu tempo, levando alguns a suspeitar de uma influência extraterrestre. Em diversas culturas, textos antigos sugerem contato com seres das estrelas. Esses relatos, muitas vezes, descrevem encontros com entidades que vieram do céu, trazendo consigo conhecimento e tecnologias avançadas. Os textos das pirâmides do Antigo Egito, por exemplo, descrevem deuses que desceram dos céus em barcos de fogo. Esses deuses eram frequentemente retratados como seres poderosos e sábios, que influenciaram profundamente a cultura egípcia. Da mesma forma, os códices maias retratam divindades aladas chegando do cosmos, trazendo conhecimento e sabedoria para a humanidade. Essas divindades eram vistas como mensageiras dos céus, compartilhando os segredos do universo. Essas histórias poderiam ser mais do que mera mitologia? Poderiam ser registros de eventos reais, interpretados através das lentes da cultura e da religião da época? Poderiam ser fragmentos de uma história esquecida, distorcida pelas lentes do tempo e da tradição oral? Talvez esses textos contenham pistas sobre visitas de seres de outros mundos. As evidências, embora circunstanciais, são convincentes. Artefatos e registros históricos sugerem que algo extraordinário pode ter ocorrido. A precisão com que as civilizações antigas rastreavam os movimentos celestes, juntamente com sua compreensão sofisticada de matemática e astronomia, sugere uma influência além do reino da experiência humana. Talvez essas civilizações tenham recebido ajuda de visitantes de outros mundos. Em Pirâmides e o Cosmos, exploramos a ideia de que as pirâmides não são apenas monumentos, mas têm uma conexão profunda com o universo e guardam segredos cósmicos. Os alinhamentos astronômicos das pirâmides são precisos demais para serem coincidência. A Grande Pirâmide, por exemplo, se alinha perfeitamente com os pontos cardeais e certas estrelas, incluindo Sirius e Órion. Da mesma forma, as pirâmides de Teotihuacan, no México,
são dispostas em um padrão que espelha os corpos celestes. Esses alinhamentos sugerem que as pirâmides não eram meramente tumbas ou templos, mas funcionavam como sofisticados observatórios astronômicos. Nossos ancestrais estavam mapeando os movimentos dos céus. Estavam tentando se comunicar com seres extraterrestres, ou talvez até mesmo navegar pelo cosmos. Desvendando os segredos das pirâmides, portais para o desconhecido. Alguns pesquisadores propõem que as pirâmides eram mais do que apenas observatórios. Eram portais, passagens para outras dimensões ou reinos de existência. Essa teoria se baseia em tradições antigas e conhecimento esotérico, sugerindo que as pirâmides foram projetadas para aproveitar e canalizar poderosas energias cósmicas. A função precisa desses portais permanece uma questão de especulação. Eles foram usados para viagens interestelares? Facilitaram a comunicação com seres de outros mundos? Ou talvez serviram como condutores para a iluminação espiritual? As respostas a essas perguntas permanecem envoltas em mistério. Mesmo com muitos anos de estudo, sabemos muito pouco. As evidências apontam para uma possibilidade profunda que não estamos sozinhos no universo. As pirâmides, com suas origens enigmáticas e tecnologias avançadas, podem muito bem ser vestígios de uma antiga civilização alienígena. Uma civilização que visitou a Terra há muito tempo, deixando sua marca em nosso planeta e em nossa consciência coletiva. Se isso for verdade, nossa compreensão da história humana e nosso lugar no cosmos devem ser fundamentalmente reavaliados. Ficamos a lidar com as implicações de uma revelação tão profunda. Nossos ancestrais foram alunos desses visitantes extraterrestres? Eles herdaram seu conhecimento e tecnologia? A jornada em busca de respostas nunca para. A busca para desvendar os segredos das pirâmides é uma jornada ao coração do nosso passado coletivo. Cada descoberta, cada artefato desenterrado, nos aproxima um pouco mais da compreensão de civilizações antigas que moldaram o curso da história. É uma busca por significado, por compreensão e, em última análise, por nosso lugar na grande tapeçaria do cosmos. As estrelas acima de nós, assim como os monumentos antigos abaixo, guardam segredos que ainda estamos apenas começando a desvendar. À medida que nos aprofundamos nesses mistérios antigos, devemos permanecer abertos à possibilidade de que as respostas que buscamos possam desafiar nossas noções preconcebidas sobre o mundo e nosso lugar nele. Cada nova descoberta tem o potencial de reescrever capítulos inteiros da história humana. As evidências sugerem que podemos estar à beira de uma mudança de paradigma, uma revolução no entendimento de nossa própria existência. Uma transformação profunda em nossa compreensão da história humana e nossa conexão com o universo. A tecnologia moderna nos permite ver o passado com novos olhos, revelando detalhes que antes eram invisíveis. A verdade, como dizem, está lá fora. E está esperando para ser descoberta por aqueles que têm a coragem de procurar. E pode ser muito mais estranha do que jamais imaginamos. A jornada continua, e com ela, a promessa de novas revelações. Será que estamos sozinhos? O mistério duradouro das pirâmides, elas são mais do que apenas monumentos, são enigmas que desafiam nossa compreensão. As pirâmides permanecem como sentinelas silenciosas, testemunhando um passado que estamos apenas começando a compreender. Cada pedra conta uma história, cada estrutura guarda segredos. Elas são um testamento ao poder duradouro da curiosidade, à sede insaciável do conhecimento humano e à busca eterna para entender nosso lugar no cosmos. Através dos hieróglifos, tentamos decifrar mensagens de eras passadas. Ao contemplarmos essas maravilhas antigas, ficamos com uma pergunta profunda e inquietante. Estamos sozinhos? Essa questão ressoa em nossos corações e mentes. Ou
É possível que essas estruturas enigmáticas sejam o legado de uma civilização extraterrestre, uma civilização que talvez tenha deixado pistas para nós seguirmos. Uma civilização que já caminhou entre nós, moldando o nosso mundo de maneiras que estamos apenas começando a entender? A teoria dos antigos astronautas nos faz questionar tudo o que sabemos. A resposta, meus amigos, permanece envolta nas brumas do tempo. O mistério continua a nos intrigar, mas a busca pela verdade continua. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta.